Lucas capítulo 9, a partir do versículo 49, diz assim: João tomou a palavra, o apóstolo João, e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isto, porque ele não anda conosco. Mas Jesus disse a João: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Em algumas versões, quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus por mais um dia, pelo despertar, pela aurora de mais um dia. E obrigado a Deus pela oportunidade de levantarmos-nos da nossa cama e instaurar, ó Deus, a caminhada deste dia. Obrigado pelas refeições que pudemos fazer até aqui. E agora, Senhor, quando estamos adorando o Senhor em Tua casa, pedimos que Tu venhas falar ao coração de cada um de nós. Influencia-nos, ó Deus, de tal maneira que não resistamos à Tua manifestação. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Prestem bem atenção a esse texto, eu vou repeti-lo. João, o apóstolo, se aproxima de Jesus e diz: Mestre, nós vimos umas pessoas que estavam expulsando demônios em Teu nome. E nós repreendemos, dissemos a eles que eles deveriam parar, porque eles não andam com a gente, eles não fazem parte do nosso grupo, nós não os reconhecemos. E aí Jesus diz: você fez mal, deixa lá, que quem não é por nós é contra nós. Ou ao contrário, como o versículo, a tradução que tem: se ele não é contra vocês, ele é a favor de vocês. Parece que esse texto, ele afronta Mateus capítulo 7. Porque em Mateus capítulo 7, Jesus está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em Teu nome nós evangelizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome falamos em outras línguas. E Jesus disse: mas eu vou dizer a vocês no dia do juízo, essas pessoas no dia do juízo final: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É uma declaração do próprio Senhor Jesus, que se encontra no primeiro evangelho, aqui nas Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Como lidar com esses dois textos? No primeiro, Jesus diz assim: eles estão expulsando demônios em meu nome, deixa eles lá, porque se eles não são contra nós, eles estão a nosso favor. E no outro texto que citei, de Mateus capítulo 7, Jesus diz: e eu vou dizer, vocês expulsaram demônios, vocês vão dizer, nós expulsamos demônios, nós batizamos. E Jesus disse: eu vou dizer que eu não conheço vocês, nunca conheci vocês, não sei quem vocês são, vocês estão condenados eternamente. Como lidar com esses dois textos? Em direito constitucional é fácil. Existe um princípio chamado princípio da ponderação. Você afasta um texto quando os dois são aparentemente conflitantes, você afasta um deles e o outro prevalece dependendo da situação. Mas dá para aplicar o princípio da ponderação comum no direito constitucional? Dá para aplicar nas Escrituras Sagradas? O que Jesus está dizendo aos apóstolos, ele não disse que eles fazem parte ou que não fazem parte do grupo, no capítulo 9, que nós lemos a partir do versículo 49 de Lucas. Jesus disse: deixa eles lá, deixa eles continuar fazendo o que eles estão fazendo. Nós temos uma inclinação terrível de viver a vida das outras pessoas. Nós temos esta inclinação, não vou dizer natural, mas temos esta inclinação. Nós passamos o dia inteiro observando o que os outros fazem, observando o que os outros cantam, observando o que os outros vestem,
observando o que os outros leem, e nós mesmos muitas vezes não paramos para nos enxergar, nos ver. E quando eu não consigo ver a mim mesmo, eu perco o foco, eu perco a visão em relação à minha própria vida. Os apóstolos voltaram e disseram: Senhor, nós encontramos pessoas e elas estavam fazendo assim, assim, e nós dissemos para parar. Jesus disse: isso não tem importância nenhuma. Preocupem-se com aquilo que vocês poderão realizar. Nesse mesmo capítulo, Jesus diz que quando eles forem, não se preocupem com o que vão levar, o que vão comer, o que vão vestir. E quando entrarem numa cidade, vocês preguem o Evangelho, ensinem o Evangelho. Paulo, mais tarde, escrevendo a Timóteo, diz: olha, cumpre o teu ministério, faz aquilo que você tem que fazer. Quantas pessoas deveriam ter estudado, mas ficaram prestando atenção à vida de outras pessoas? Quantos foram desestimulados porque prestaram atenção à voz ou às vozes de outras pessoas? Jesus está dizendo aos discípulos, em outras palavras: tomem conta da vida de vocês, porque nós temos esta danosa inclinação de nos preocuparmos tanto com o que os outros estão fazendo, que não fazemos coisa alguma. Por isso a Bíblia diz que aquele que fica olhando para o tempo, ele nunca vai semear. Vou repetir: aquele que olha para o vento, que olha para a chuva, que olha para o tempo, ele nunca vai semear. Porque ele sempre vai achar que há uma desculpa, uma dificuldade. Não estudou porque não teve tempo, não teve dinheiro, não casou porque não encontrou a pessoa ideal, não permaneceu no emprego porque o emprego não era bom, não empreendeu na vida porque não acreditava que poderia ser bem-aventurado. O que Jesus está dizendo aos apóstolos: olhem para vocês mesmos, deixem as outras pessoas, deixem que elas fiquem para lá, deixem que elas vivam a vida delas e vão viver a sua própria vida, a sua própria realidade. Qual é a missão de vocês? Pregar o Evangelho. Quantos casamentos não dão certo porque as pessoas não se entreolham, não observam o próprio relacionamento, não fortalecem este relacionamento, nunca foi capaz de ser gentil com a esposa, ou a esposa gentil com o marido, e o casamento vai definhando, mas eles estão olhando ao redor todos os problemas nos casamentos que estão ao redor, mas nunca param para olhar para o próprio casamento. Temos uma inclinação de olhar para os filhos dos outros, e vemos tantos defeitos nos filhos dos outros, que não temos tempo para observar os nossos próprios filhos, e aí temos dificuldade. Jesus está dizendo aos apóstolos: foquem em vocês, foquem nas vidas de vocês, foquem na missão de cada um de vocês. Não percam tempo olhando para a vida das outras pessoas. Há um escritor alemão chamado Martin Heidegger, é considerado um dos melhores livros do século passado, em alemão, Sein und Zeit, Ser e o Tempo. E ele fala sobre Dasein, ele fala sobre o ser aí. Ou seja, a morte como limitadora de toda a capacidade criativa do homem. Enquanto você olha para o que está por vir, você se sente desestimulado de começar, porque a morte um dia vai chegar. Isso me faz lembrar quando garoto, eu e meu irmão, meu pai nos levou à biblioteca do exército, e nós dois fomos lá. Eu deveria ter mais ou menos 11 para 12 anos, e ele 10 para 11, um ano de diferença. E nós entramos e olhei para aquele mundo de livros, aquele universo gigantesco de livros. Eu nunca havia visto tanto livros, eu gostava já de ler. E aí eu falei para o meu irmão Gelson, e eu disse a ele assim: Gelson, sabe o que eu sinto quando eu vejo tantos livros assim? E ele disse: o quê? Eu disse: eu fico pensando,
eu vou morrer um dia e não vou conseguir ler esses livros. Dá vontade de começar o mais rápido possível para que eu possa aproveitar. E ele disse: eu também penso assim. É verdade? Ele disse: é. Eu olho e penso, eu vou morrer, não vou ler esses livros todos, eu nem vou começar então. A visão é diferente, a realidade pode ser diferente. É preciso que nós, Jesus está dizendo aos discípulos, vocês projetem a partir de vocês mesmos. A realização depende da manifestação, da determinação, da perseverança, da capacidade criativa. Martin Heidegger diz: se você fica olhando para a morte que vai chegar, você certamente não começará a criar, a desenvolver. Essa ideia bem desenvolvida por ele é de Aristóteles em Bio e Zoés. Aristóteles já trabalhava com essa ideia, com uma expressão no grego katas en autos konon, dizendo: a vida só tem significado, o significado que a gente dá a esta vida. Jesus está dizendo aos discípulos: não percam tempo olhando para a vida dos outros, olhem para as vidas de vocês mesmos, olhem para dar significado à sua própria vida, dar significado à sua própria existência. Você pode ser um marido melhor? Seja. Você pode ser um filho melhor? Seja. Você pode ser um aluno melhor? Que o seja. Você pode ser um ser humano melhor? Seja. Seja alguém melhor. Não seja ruim porque ao seu redor estão fazendo aquilo que você não aprova. Não seja contaminado por aqueles que estão ao seu redor. Seja alguém especial no mundo que você está vivendo. Os discípulos, eles vão viver uma vida, os apóstolos vão viver uma vida extraordinária. E eles sabem que eles vão morrer, à semelhança de Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago traspassado. João mergulhado num latão de óleo fervendo. Todos eles tiveram mortes terríveis, mas eles sabiam que corriam esse risco, fazia parte da vida de cada um deles, e o que eles abraçaram era maior do que eles mesmos. Vou repetir: o que eles abraçaram era maior do que eles mesmos. Por isso valia ou valeria a pena morrer. Encontre você também o fio da meada, encontre o motivo, que seja Cristo, mas que você possa se realizar em Cristo Jesus. Amém?